Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo bem rapidinho. Eu estava fazendo um atendimento e uma cliente me perguntou: Bruno, o que é o autoconhecimento para você? E eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Apesar de que se fala muito sobre autoconhecimento, sobre a palavra, enfim, se escuta dentro de várias linhagens, né, da psicologia, da psicanálise, enfim. Mas o que é de fato se conhecer? A gente ouve tanto isso e muitas vezes o que a gente chama de autoconhecimento é uma parte muito pequena, sabe? Por exemplo, muita gente acredita que se conhecer é saber o que gosta, o que não gosta, o que irrita, o que motiva, mas isso é só a superfície. O verdadeiro autoconhecimento é aquele que vai como um mergulho na alma, sabe? Se conhecer de verdade não é só sobre entender os seus comportamentos, é sobre perceber o que existe por trás deles. Entende? É sobre enxergar os padrões que a gente repete sem saber, as feridas que ainda doem muitas vezes, mesmo que a gente diga que já superou. Os medos antigos que às vezes continuam guiando os nossos caminhos, mesmo em silêncio, sabe? Autoconhecimento é começar a se observar, sem se julgar, sem se apressar, sem tentar se corrigir. É olhar para dentro com curiosidade, sabe? Não com cobrança. Porque existe dentro da gente uma parte que observa tudo. É aquela consciência, sabe? Que percebe quando você está triste, quando você sente raiva, quando se emociona. Mas essa consciência, ela não julga, ela só vê, ela só sente, ela é, entende? E é aí que a transformação começa. Porque quando você passa a se observar com verdade, as coisas começam a se reorganizar dentro de você. Existe sintonia, por exemplo, entre o que se sente e o que se vive, e o que se fala e o que se vê. Você para de lutar contra o que sente e começa a entender, na verdade, por que você sente aquilo. Você para de tentar controlar o medo, para de fugir da tristeza, por exemplo, e começa a ouvir o que aquilo está tentando contar, sabe? E isso muda tudo, porque o autoconhecimento não é só sobre se consertar, é sobre se compreender. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser inteiro, entende? É aceitar que dentro da gente existe luz e sombra, e que as duas têm o mesmo valor. Quando você reconhece o que antes a gente o que antes você tenta esconder, vamos dizer assim, você acaba se libertando. Porque o inconsciente, ele para de controlar e ao invés de repetir algo, você começa a escolher aquilo. Mas para isso é preciso coragem, sabe? Coragem de olhar para dentro, de dar esse mergulho, de encarar o que dói, de perceber que às vezes o que a gente chama de jeitinho de ser, porque eu sou assim, é nada mais nada menos do que algo para proteger, sabe? A gente muitas vezes acha que é assim, né? Muitas vezes a gente só, na verdade, aprendeu a ser assim, sabe? Para não sentir dor, para ser aceito, para caber no mundo, no nosso e no do outro. E tá tudo bem, porque o autoconhecimento não é sobre culpa, é sobre consciência. Entendem o que eu quero dizer? E tem um ponto muito importante nisso tudo. Porque, como eu falo de consciência, eu falo de espiritualidade. Não tem sentido. E assim, não é sobre religião, tá? É só sobre você lembrar quem você é antes do corpo, da matéria, sabe? Quando a gente vai tirando as camadas, os papéis, as histórias, as expectativas, a gente chega num silêncio, num vazio. E nesse silêncio a gente encontra algo que nunca muda, que é a essência, que é a alma, né? A parte mais pura de quem a gente é. E ela sempre esteve ali. Mesmo quando a gente se perde, mesmo quando a gente duvida, mesmo quando achou que não ia dar conta e deu conta, sabe? Eu acho que autoconhecimento é isso, é lembrar do que você é antes de tudo. Tudo que te disseram para ser, tudo que você criou expectativas sobre, sabe? É voltar para casa. E quando você se reconecta com essa parte,
aí sim a vida muda, porque você começa a perceber que todas as pessoas, os desafios, os momentos difíceis são espelhos, né? Espelhos que nos mostram que ainda há algo para curar, para entender, para amar dentro da gente, sabe? Que é a expansão da consciência. E aí o autoconhecimento deixa de ser uma busca e vira um jeito de viver, um caminho de presença, de verdade, de amor por nós mesmos, sabe? É isso. Respira fundo agora comigo, sabe? Sente esse instante. A gente muitas vezes não precisa se tornar alguém novo ou se tornar alguém para criar, para preencher algum espaço, sabe? A gente simplesmente precisa voltar para casa, voltar para a nossa essência divina, né? Que não tem justificativa, que não tem muitas perguntas, que não tem... Simplesmente é. O fogo, por exemplo, ele não precisa... Enfim. É uma outra reflexão. É uma outra reflexão. Eu acho que o que eu queria dizer era sobre isso. É sobre... Porque o fogo, a reflexão do fogo, ele vem da reflexão da matéria. E aqui eu quero deixar esse autoconhecimento como uma reflexão da essência divina, sabe? Da essência espiritual, do se conhecer, do porquê que muita gente que vai para uma jornada de autoconhecimento entra numa jornada espiritual, entra numa jornada de conhecimento de si mesmo, porque é muito além de ser apenas um corpo, sabe? É isso, gente, é isso. Acredito que eu tenha falado o que eu queria falar. Espero que tenha ressoado de alguma forma. Gratidão infinita. Já se inscreve no canal, por favor. A sua interação, o seu comentário, a sua inscrição aqui no canal é muito bem-vinda e muito aceita. E é isso, a gente se encontra em um próximo vídeo. Eu vou voltar com mais temas assim, tá? Pra gente discutir, interagir e continuar aprendendo juntos. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.